amado irmão, ao momento, a hora que você puder colocar, tá bom? Glória a Deus. Hoje, amados, era a irmã Gil, mas devido ao problema de saúde, amanheceu hoje muito gripada, né? Aí me pediu para mim substituí-la. E muita honra, né? Prazer, estou aqui sempre que precisar, né? Qualquer um deles, qualquer um de vós ou de nós precisar, eu tenho certeza que vamos contar um com o outro, tá bom? Glória a Deus. Hoje é a lição 9, oração não mecânica, mas consciente. E eu gostaria que os irmãos que têm Bíblia aí, abrem suas Bíblias no livro de Mateus, né, capítulo 5, do versículo 5 ao 18, tá bom? Eu creio que também, enquanto os irmãos colocam ali, Mateus capítulo 5, versículo 5 e 18. Mas enquanto o irmão ajeita aquilo ali, vamos dar um pulinho, um passeio na nossa Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, abre aí. Ou senão eu posso adiantar e ler para vocês aqui, tá bom? Romanos capítulo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor, baseada no texto que vamos estudar hoje na lição, sobre a importância da oração, a importância da comunhão, né? Ter a consciência do que realmente estamos orando e pedindo ao Senhor. Mas tem oração mecânica, irmão? Tem jejum também, que a mecânico tem. Qual é a intenção? Vamos aprender tudo isso aqui hoje, sobre a importância da oração, a importância do jejum. E 3 tipos de jejum que podemos fazer, né? E todo mundo, eu creio que também consegue fazer esse jejum que eu vou falar com vocês aqui nessa noite. Romanos, no capítulo 12, versículo 10 adiante, ele diz assim, ele fala um pouquinho sobre os mandamentos ali, mas fala o amor, olha só, capítulo 9, tá? 12, 9. Ele fala que o amor não seja que o amor seja sem fingimento, ou quer dizer, verdadeiro, né? Sem hipocrisia. Aborrecei o mal, né? E apegai-vos ao bem. Ele está falando aqui sobre o cristão deve expressar-se contra tudo o que é mal e afastando-se dele, diariamente, né? Tudo isso e com firmeza, né? Aí o 10 fala, amai-vos cordialmente uns aos outros. Essa palavra, amar cordialmente uns aos outros, que nós temos que realmente aprender muito sobre o amor, né? Uns aos outros com amor fraternal. Ele quer dizer o seguinte, com amor, ele fala da imaculidade dos crentes, que deve ser mais próximo do que os laços de sangue, né? Ou ali próximo aos seus parentes. Preferindo-vos honrar uns aos outros, né? No cuidado, não sejais vagarosos, deve ser feito com árduo, né? Com diligência, com atenção, com carinho, dedicação, enfim. Seja fervoroso no espírito, servindo-se ao Senhor, servindo em tudo o que fizermos. Aí o versículo 12, Romanos 12, 12, que é a chave da nossa lição de segunda-feira, né? Meditação diária. Alegrai-vos na esperança, né? Constantemente e regozijando-se na esfera da esperança, sempre crendo, né, em Deus. Sede paciente na tribulação, olha só, perseverai na oração e perseverai na oração. Sede paciente na tribulação. Nós estamos falando de oração, né? Que ela tem que ser original, não mecânica, vamos dizer assim, tem que ser com objetivo, tem oração específica. Quando ele fala sede fervorosos no espírito, alegrai-vos na esperança, constantemente se regozijasse na esfera da esperança, sempre crendo em Deus, e sede paciente na tribulação. Essa palavra, quando numa provação, porta-se a maneira de honrar a Deus. Muitas vezes, essa provação que você está passando,
quando ele fala sede paciente na tribulação, muitas das vezes essa tribulação que você está passando, essa luta que você está passando, essa prova que você está passando, é momento de honrar a Deus, e muitas vezes nós não sabemos. Que aí você prova realmente se você é fiel, se tu é cristão ou não. Então, muitas das vezes, essa provação, querido, que estamos passando, né, é um meio de honrar a Deus, não procurando fugir dela, mas ansiosos para aprender as lições que Ele nos ensina e que nos foi aí enviada para ensinar. E perseverar na oração é a ideia que devemos realmente ter no dia a dia, né, de orar, continuar orando, tudo, e estamos e sempre pronto para, no momento da dificuldade, estejamos prontos para orar, perseverar, persistir e não desistir. Amém? Olha que coisa interessante. Às vezes nós aí pedimos a Deus, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque só comigo, aí você começa, a gente começa, só comigo esse negócio, não é possível essa tribulação toda, essa angústia toda, isso não é provação mais não, Deus, isso aqui eu não aguento mais isso. E muitas vezes começamos sabendo que Deus está ali, irmã Francisca, separando, moendo ali, interessante essa palavra, viu, Claudete? Moendo, separando o que não presta, para deixar você melhor ainda, tá bom? Glória a Deus. O nosso amado colocou a lição ali, lição número 9. Rapaz, eu não sei se eu consigo ler lá não. Vocês estão conseguindo ler aqui, né? É isso? Eu vou ler aqui, tá? Vocês acompanham, eu vou ler aqui. Olha o texto bíblico que diz nessa noite. Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 18. Ele fala sobre a oração modelo que nós temos aqui, né? Jesus nos ensinando. Ó, enquanto a oração, aí ele fala assim, enquanto a oração não sejais o quê? Com os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para quê? Para que ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que não receberão os seus galardão. Não tem como, não vão receber, né? Ou que já receberam os seus galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou nos teus aposentos, feche a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A importância de tirar um momento separado, né? Só você e papai do céu. E o 7 ele fala, e orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que, por muitos falarem, serão ouvidos. O 8 diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedir. Tudo isso, entendeu? Olha que interessante. Portanto, vós orai assim. Aí a oração que ele nos ensina no dia a dia, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, né, como em algumas tradições, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe induzir ou cair, né, em tentação, ou a tentação, induzir a tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Foca um pouco nesse versículo último, tá? O 14. Ele está falando nós, para mim e para você, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. E nós temos grandes testemunhos que pessoas no leito ali da
sua morte, já na partida, fica sofrendo, moendo ali, e a morte não vem, fica ali, e Deus trabalhando, quebrantando o seu coração ali para que ele possa tirar aquela mágoa, do coração, perdoar aquele ofensor, aquele traidor, aquela pessoa que te machucou, que te feriu. E muitas vezes, amados, padecemos, e Deus só quer nos dar mais uma oportunidade de nós perdoar. Assim aconteceu muito com minha sogra, tinha uma mágoa horrível, e ela padeceu ali uns 4 meses sofrendo também, e Deus foi trabalhando na vida dela, trabalhando, até que ela perdoou, e Deus assim o acolheu, recolheu, e hoje está ali descansando com o Papai do céu. Importante da oração, querido. O texto vem falando sobre sobre a oração mecânica e mais não consciente. E o versículo 15, vem dizendo: se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E ele fala assim: e quando, amados, jejuares, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram-se o rosto, olha só que interessante, para que os homens parece que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e o lave o seu rosto, para não perecer ou pareceres, aos homens que jejuem, mas sim ao teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê e que estás oculto te recompensará. Olha que maravilha. Glória a Deus. E falar um pouco nessa meditação aqui, ele fala assim sobre e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias. O que é buscar a Deus de todo o coração? Um coração sincero, sem fingimento, sem mágoa, sem rancor, sem angústia, um coração sincero diante do Pai. Porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Queremos receber o nosso perdão, porém nós não perdoamos aquela pessoa que nos ofendeu. Tá? A gente fica com a mágoa assim. Aquela ferida fica. E é difícil mesmo, a gente recebeu, foi lá falado dentro na lição passada, muito bem expressada, que realmente fica, e magoa mesmo, aquela ferida fica ali, até ela cicatrizar, demora anos, e até você receber aquela pessoa de novo, ou ter uma certa amizade, ou uma certa confiança, ou receber na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho que seja, leva tempo, porque isso é uma ferida, e ferida, ela guarda marca, tá bom? Tem marca. Então, para a gente ser ouvido e as nossas orações ser respondidas, precisamos também perdoar aquele ofensor, Aí sobre a reflexão diária, Glória a Deus. Ele fala um pouquinho sobre essa lição, ela nos dá uma oportunidade de aprendermos sobre o verdadeiro sentido da oração, o verdadeiro sentido do jejum. Realmente, se eu estou orando correto, se o jejum que eu estou fazendo está sendo aceito por Deus, eu posso orar, jejuar só tomando água. Tem 3 tipos de jejum. Nós vamos falar um pouco sobre esses 3 jejuns aqui no final da revista, da lição, tá bom? E você pode sim fazer. Ele fala sobre um pouquinho da oração e o jejum, seus objetivos a ser explicar por que se tratar da oração e qual é o seu propósito. Entendeu? A importância da vida do crente, o que é o jejum e como ele é importante para cada cristão, ou no momento específico. Tem um momento, você está com um propósito diante do Senhor, consagra sua vida ao Senhor, tira um momento, só você e Deus, não precisa ninguém ficar sabendo. Glória a Deus. Obrigada. Então, a Bíblia diz que nós devemos jejuar, sempre.
que possível. Então, nós devemos jejuar por nossa família, devemos jejuar, fazer um jejum por nós e pela igreja de Deus, né, consagrando as nossas vidas. E aí nós perguntamos, qual é o propósito, o verdadeiro propósito do jejum? Para que serve o jejum? Isso é interessante a gente saber, porque o jejum não muda Deus. Deus é o que é, e o que Deus tem para nós e determinou para nós já está feito, já está determinado. Mas quando nós consagramos, nós mudamos a nós mesmos. Nós nos preparamos, nos quebrantamos, mortificando as obras da carne, para podermos receber e entendermos o agir de Deus. Ser mais sensível à voz do Senhor, entender, ver no mundo espiritual, tudo isso é importante, o jejum. Isso é verdade. E hoje, querido, eu vou falar um pouquinho, irmã Cláudia, no final sobre o jejum e realmente a importância que traz para a nossa vida. Tudo isso que você falou, mais algumas coisas, né? A importância que o jejum traz, inclusive até para perdoar alguém, para tirar uma certa mágoa na sua vida, tirar um problema sério na sua vida, você pode oferecer a Deus esse sacrifício, buscar a Deus revestimento, né, aquebrantamento, para que você realmente venha executar essa oração, o perdão, né? Querido, você pode botar a introdução ali, por favor? E o Pai Nosso, né? Essa oração modelo, ensinada por Cristo aos seus discípulos, né? E que resume todos os aspectos ali de uma oração ideal. E hoje nós vamos realmente falar sobre o significado de cada texto ali, de cada oração, né? Ele fala de cada expressão desse prece, né? Para nós aqui estamos aqui, para os ouvintes, tá bom? A introdução, já está na oração, né? Tá bom, pode deixar. A introdução nos diz o seguinte: assim como é possível, queridos, dar esmola, olha só, assim como é possível dar esmolas erradas, eu acho que muita gente com o coração quebrantado e olha, até acaba dando, né, uma oferta. Não é bem esmola, eu não gosto de fazer essa palavra esmola, mas sim, mas no vocábulo, mas é uma esmola, né? O cara, moço, me dá uma esmola. Primeiro ele já pede uma esmola para você. Ele fala, me dá aí R$10, não sei o corino que pede R$10 de cara, né? Antigamente era 1, agora é 10. Pede uma esmola, me dá uma ajuda, me dá uma esmola aí. A gente tem R$1, 2, 3, 5, enfim, dá ali uma esmola para aquela pessoa. E muitas vezes, sem a gente ter a plena consciência, estão dando esmola errada. Muitas vezes as pessoas é um viciado e nós estamos contribuindo ou alimentando o vício dela. Muitas vezes você encontra essas pessoas aí, essas pessoas viciadas, enfim, as pessoas moradores de rua, os drogados. Infelizmente, a gente muitas vezes alimentamos esse vício dessa pessoa. Então ele vem falando um pouquinho sobre pela motivação de dar esmola errada, é possível orar e jejuar. Olha só, missionária Cláudia, orar e jejuar dominado por motivos errados. Eu posso, assim que eu dou esmola errado, eu também posso orar e jejuar por motivos errados. Olha só, interessante isso. Sobre dar esmola errada, pode? Eu acho que eu dou esmola errada. Eu sei disso. Eu acho que eu dou esmola errada, gente. Eu sei. Deixa eu falar para vocês. Eu tenho sempre na minha bolsa um dinheiro trocado. Sempre. Eu tenho. Aonde que eu paro e tem gente necessitada, assim, eu não me pergunto bem se aquele dinheiro vai ser bem para ela usar em benefícios errados, né? Mas, assim, é no sinal, é no estacionamento, é em qualquer lugar. Eu tenho sempre uma esmola para dar. E agora, você falando aí, nós temos que prestar atenção, porque, às vezes, pessoas usam de má fé e ficam pedindo, inclusive usando crianças. A gente vê nos sinais, né? E as pessoas pedindo para manter seus vícios. Então, quando a gente for dar esmola, até para dar esmola, e às vezes eu ajudo pessoas, e Deus já reclamou comigo, porque eu estava ajudando pessoas que não eram para ser ajudada. Eu estava ajudando pessoas a quem Deus estava pondo a mão, ou pessoas que não mereciam. Então, assim,
Isso é verdade. Desse jeito. Vamos orar, viu? Vamos vigiar. Não, vigiar e orar, né? Tem que ser os dois. Aí, irmã Antonieta, se vai lá, aqui, missionário Antonieta. Enquanto chega até a Antonieta, é possível também orar, viu, irmão, amados, orar e jejuar de forma mecânica. Como assim? É possível? É possível. E nós vamos aprender o que é isso. Fazer que eu estou orando e jejuando de forma mecânica? É isso? Sim. Depois o Eduardo ali. Meramente ritualista. Irmão Eduardo queria falar, ô Valdinei. Fala, Du. Glória a Deus. Esse negócio de a gente às vezes dar esmola errada, porque a gente não sabe qual é o intuito daquela pessoa, né? Eu sou igual a Cláudia, sempre eu carrego algum dinheiro assim, trocado, alguma coisa, que eu também tenho esse hábito. Mas eu trabalhava na Asa Sul, e toda vez que eu passava aí no semáforo, tinha um rapaz que pedia esmola, o cara, ele tinha uma forma tão incrível de entortar o pé, a perna assim, que o sapato já era torto. Sim. E eu achava que o cara era aleijado, né? Então, toda vez que eu passava, eu contribuía ali, dava uma ajuda para ele. Aí um dia, quando eu passei, ele não estava. Aí eu cruzei a W3, entrei para 900, que é onde eu ia fazer o serviço. Quando eu entrei, ele estava saindo do conjunto da onde eu ia trabalhar, e o cara estava andando perfeitamente bem, e ele já ia com o materialzinho dele, né, que ele estava perto do local onde ele ficava. Aí eu falei, mas esse cara doou esmola todo dia, e ele andava com a perna torta assim, que parecia... Aí o cara bonzinho, rapaz. Eu falei, rapaz, o cara tá enganando todo mundo ali direto. Então isso é real, gente. A gente tem um hábito de fazer isso, igual a Cláudia falou. Eu não me pergunto, não quero saber, mas muitas das vezes a gente é lesado. Infelizmente, né? Somos lesados, exatamente. É o que Jesus nos ensina isso aí, tá bom? Obrigado. E o que Jesus alerta na passagem em apreço do Sermão da Montanha, que estudaremos nessa lição, nessa lição de hoje, que Cristo ensina que a oração é, na verdade, uma conversa com o Pai Celestial. Ele fala assim, e ele também apresenta um modelo de oração para inspirar os seus discípulos a orar de forma correta. Ele fala, na chamada oração do Pai Nosso, encontramos resumidamente tudo aquilo que deve, né, ou que devemos, né, ou que deve haver em uma oração. E Jesus ainda ensina aos seus discípulos sobre como deve ser o momento de oração e também como devemos orar de maneira correta. Ele vem falando assim, sobre a oração é uma conversa com o Pai. Aí ele fala o seguinte, a falsa oração. Como assim? Existe isso? Existe a falsa oração. Uma forma de apresentar piedade. Olha só, isso é uma falsa oração. Como assim? Jesus inicia a sua expressão dizendo o seguinte, sobre a importância do tema de oração. Ele fala assim, sobre... ele condenando, mais uma vez, a ostentação de piedade. No caso dos fariseus, estava às vezes manifestando nas orações públicas que realizava nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Está em Mateus capítulo 5. Ele fala sobre essa oração falsa, é oração não recebida, porque ele fala, te digo que vocês já receberam o seu galardão. Porque mostrando, muitas vezes, é necessário orar um pelos outros? Sim. Mas o que os fariseus ali faziam na sinagoga? Eles iam para a rua, tá? Gritavam em alta voz, se vestiam muitas vezes de mendigo, se rasgavam suas roupas e começava a clamar, a gritar e orando. Muitas vezes, se hoje passamos uma pessoa que orando toda hora, é bom você conversar com Jesus, mas a pessoa mostrar que é uma pessoa de oração, é o que eles faziam. Olha, aquele homem é um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, chamando a atenção do povo. E Jesus fala que é uma oração falsa. Não é assim que você não precisa sair gritando para que todo mundo veja que você é crente, que você é um homem de oração, uma mulher de oração. É o que Jesus chama a atenção. Dessa vez, eles se manifestavam a oração pública, que realizava nas sinagogas e nas esquinas da rua. Tudo isso eles faziam para serem vistos pelos homens, assim como no caso das esmolas, querido. Muitas vezes acontece, muitas vezes.
de ser visto pelos homens. Eu ofertei, eu doei. Você vê que a oferta daquela viúva, enquanto todo mundo que era ricão lhe dava e falava que deu mais, aquela mulher com uma moedinha só ofertou a casa do pai e Deus falou para aqueles homens, está vendo aí? Ó, essa é a verdadeira. Esse é o verdadeiro dízimo, oferta que eu recebo. Porque ela tirou da onde ela não tinha e doou a minha casa. E vocês doaram o que estão sobrando. Que talvez vocês não dariam. Porque o coração, papai conhece. Exatamente. Então, eles chegavam a orar, né? Ali, gritando, de pé. O versículo 2, 2, diz aí, que ele pula aí. Ele fala sobre a oração deve ser um momento particular de intimidade com o Pai Celestial. Olha que coisa interessante. É o que, muitas vezes, aqueles homens oravam na rua gritando. E quando Deus fala que você tem que orar particular com o seu Pai, né? Entra para o teu quarto ali e ora, fala em segredo com seu pai, com Jesus. Tem coisas, querido, que na minha oração, minha esposa não precisa ouvir, meus filhos não precisam ouvir, os meus irmãos aqui dentro não precisam ouvir. Tem coisas que eu tenho que desabafar só eu e o Pai. É um momento de particularidade, um momento íntimo, eu e Papai do céu. Então, coisas que você não precisa saber. Aí ele fala, entra para o teu quarto, ora ao teu pai, conta tudo para ele, conta tudo, porque ele é misericordioso. Pode falar. Amém. Nós temos, o que acontece? A gente tem a oração individual, pessoal, que é essa que você está falando, que você vai contar as suas dores para Deus, mostrar, dizer, suplicar, Senhor, olha, eu estou aqui, como disse o salmista, Pai, eu estou aflito, tira a aflição de mim, socorro, né? É aquele pedido de socorro. E aí tem a oração que a gente faz com a família. Como é que é a oração que a gente faz com a família? Os alvos familiares. A gente senta, faz uma leitura bíblica pequena para que todos possam entender, pode explicar. E ali você já tira a oração que você vai fazer com toda a sua família. E tem a oração do casal, que também o casal sabe aquilo que os dois estão precisando para o seu lar, para a sua vida, né, secular, a vida espiritual, e o casal tem que fazer essa oração. É a oração que ele vai fazer junto. Se um torce para o Flamengo, o outro para o Vasco, fica quietinho nessa hora, porque não dá. Então, você vai orar lá para o seu Flamengo ganhar, a Claudete vai orar pelo Vasco, né? Elas que é atlético. Tá bom. E aí a gente realmente tem que separar os tipos de orações que a gente faz. E na igreja, nós vamos fazer o quê? Por todos. Todos estão orando, a menos que o pastor, claro, ele vai convocar para fazer uma oração sobre o quê? Sobre cura, né? Então, vários tipos de oração. E eu sempre costumo, obrigado, irmã, eu sempre costumo falar sobre a oração específica, tá? O objetivo da oração. Gente, Jesus jamais condenou a oração em grupos. O que ele condenava aqueles, o especial dos fariseus ali, é porque eles queriam se aparecer ali no templo, né? Gritar, ir na rua, enfim. Mas Jesus, pelo contrário, eles ensinam. E é importante essa oração que a irmã falou, essa oração junta, né? Vamos orar no só propósito, vamos chamar a igreja aqui para orar pela cura da irmã, vamos orar pela libertação, vamos orar pelo objetivo. Isso é bíblico, tá? Jesus jamais condena esse tipo, né? Pelo contrário, ele também nos ensina, né? Reunir uns aos outros, orar um pelos outros. E ele fala sobre segundo o seu costume, que inclui momentos de oração coletiva, ele fala. E ele fala assim, estou com os seus discípulos. Aí Jesus pegou Pedro, Tiago e João, e foi ali para o monte de Getsemane orar. Só que ele orou com eles ali, mas também tirou um momento de separação, só ele e Deus. Coisas em segredo, que só você e seu pai devem contar, queridos. Né? Entenda isso. Sobre o Pai Celestial. Ele fala que mesmo na oração do Getsemane, Jesus chegou a ficar sozinho ali com seus discípulos.
não devemos, querido, sobretudo, ter um momento particular de oração, mas devemos, sobre tudo isso, ter um momento particular. Pode orar com a família? Pode orar com o seu filho? Pode orar com seus amigos? Sim, na igreja? Sim, deve orar na igreja? Sim, tirar um momento com sua família, com sua esposa, só vocês dois, né? Isso é bíblico, pode tirar, mas principalmente tira um momento só você e Deus e conte tudo para Ele, conta a sua dificuldade, né? A sua fraqueza, não estou dando conta, eu estou sendo provado nisso, me ajuda, conte. Eu não consigo perdoar, me ajude, conte para Ele. Ele vai estar te ouvindo, né? Devemos sim valorizar tudo isso, mas o principal de tudo isso, tira um momento sozinho, você e Deus. Seu particular com Ele. Amém? 1:3. Ele fala sobre a resposta de Deus. Rapaz, esse tempo corre. Glória a Deus. Glória a Deus, olha só. E também, querido, se eu for hoje perguntar para cada um de vocês, todo mundo tem um momento particular, tem a sua experiência com Deus, nas suas orações, nos seus milagres, a importância que é a oração, a importância que é a intercessão, tudo isso. Então, se a gente for contar, cada um de nós aqui tem um testemunho. Muitas vezes eu não estava conseguindo permanecer firme, estou com certa dificuldade de servir a Cristo, mas fizemos uma campanha de oração, de jejum, e estamos aqui. Minha mãe orou, meu pai orou por mim, intercedeu por mim, estamos aqui. Minha esposa, assim vai. Então, tem momentos realmente particulares, se a gente for contar vários testemunhos aqui, né, de a importância da oração. Ele fala resposta de Deus sobre a oração. Está lá, ó. Ele fala assim, Jesus afirma que o Pai recompensará os filhos, né, que o buscam em oculto. Olha aí, Mateus capítulo 6. Isto é, em particular, na intimidade, nas suas orações. Essa recompensa, né, a que se refere Jesus, é a resposta de Deus às nossas petições, feitas em oração. O Senhor é o galardoador dos que o buscam, né? Eu acho, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Aí ele fala assim, sobre cuidado com as vãs repetições, né? Cuidado com isso. Muitas vezes, a gente tem um propósito de orar, enquanto Deus nos dá uma proposta, a gente não para de orar. Aí você ajoelha aqui, passa 2 horas, 1 hora orando e pedindo a mesma coisa. Querido, Deus já ouviu. Se não queira, Deus, eu estou lembrando do Senhor, não esqueça, por favor. Deus já ouviu. Ele é onisciente, onipresente, sabe tudinho. Né? Ele fala, cuidado com as vãs repetições. Ao reprovar as vãs repetições, lá em Mateus capítulo 6, 7, Jesus não está condenando todo tipo de repetições. Deixar bem claro isso. Ele não está condenando todo tipo de repetições ou de orações na sua oração. Ele mesmo, no seu momento de angústia, no Getsemane, passou horas orando, dizendo as mesmas palavras. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Orou. Jesus refere-se claramente a repetições de como ele mesmo designa, né? Designa ali. São vãs, isto é, vazia, mecânica, e deixa claro ainda que se refere a um hábito dos gentios. Como os gentios, lá em Mateus capítulo 6, 7, isto é, um costume dos pagãos que provavelmente era imitado pelos fariseus para chamar a atenção. A Jesus repreende isso. Olha, não fazeis vãs repetições. Vocês podem orar hoje, sim, por um propósito? Pode orar amanhã? Sim, Daniel passou 21 dias orando ali, num propósito, entendeu? E foi respondido. Então, mas que não fique a sua oração na realidade, você sabe o que o Senhor nos ensina? Que a oração, na realidade, principal que você tem que fazer diante do Pai, você não, nós temos que fazer, é ajoelhar e só agradecer. Essa é a oração.
Obrigado porque eu estou passando por essa luta. Obrigado porque eu estou passando por esse momento. Obrigado porque eu estou desempregado. Obrigado, Deus. Obrigado. Eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso. A palavra do Senhor fala mesmo assim, antes mesmo de eu abrir a minha boca, o Pai já sabe. Ele sabe a sua necessidade. Sabe o que você está precisando. Deus, eu sei que é difícil. Pouca gente ora assim. Obrigado por essa luta. Obrigado por que estou passando. Mas agradece. A oração específica mesmo, o objetivo mesmo é agradecer ao Senhor. Ajoelha e agradece, antes de tudo, mas a gente faz ao contrário, ajoelha já pedindo. Primeira coisa, dificilmente, Pai, obrigado por minha saúde, obrigado por estar aqui, obrigado, mas Pai, eu te peço isso, aquilo. Depois, quando se lembra lá no final, agradece. É assim, um erro gravíssimo que nós fazemos, tá? Amém? Ele fala aqui, lá no tópico 7, ele fala que provavelmente era um costume dos religiosos. No capítulo 1:3, querido, vamos embora. Capítulo 1:5. E ele nos chama a atenção que muitas vezes essas repetições que a gente repete, é o que os fariseus faziam, tá? Tentando chamar a atenção das pessoas, tentando chamar a atenção de Deus. Deus, dá ouvido ao meu clamor. Deus responde. Deus não esquece. Deus, presta atenção. Deus faz isso. É onde Jesus condena, querido. Deus, tentando chamar, né, ou ganhar até atenção aos ouvidos de Deus, mas os olhos dos homens. Ele fala sobre um comentarista aqui, ele fala que sobre a luz do Novo Testamento, né? Como diz, é só balela ou blá, 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 enfim, Deus não vai escutar. Você ficar mera repetições, é só isso, é como se diz, é um disco arranhado que não sai daquilo ali, fica só no mesmo movimento, não, querido, não é isso. Para Deus, eu não vou te ouvir, não vou te responder. Não sou surdo, já ouvi, já sei. Não precisamos ficar repetindo informações para Deus em orações, como se Ele dependesse que essas informações fossem repetidas por nós, para então saber, ou não se esqueça delas. Nem precisamos orar em público, né? Exatamente. Floreando nossas palavras. Parvoneando nossas preces, como se quiséssemos, né, impressionar as pessoas às nossas voltas, ou até mesmo tentar aí em belas oratórias. Aquele irmão ora bonito, aquela pessoa ora bonita, aí você se enche o peito. Não é isso. Tá bom? Ele chama aqui atenção também sobre as nossas vidas, sobre 1.6, ele fala uma relação, né, de amor sincero entre o pai e o filho. Vai lá, meu amado. 1:6. Ele fala sobre uma repetição, uma relação de amor sincero entre o pai e os filhos, né? Ele fala que Jesus orientou ao seu discípulo ali a dirigir-se a Deus em oração, chamando de pai. Tal prática, queridos, não era comum na cultura judaica daquela época. O uso que Jesus faz dessa expressão para referir-se à primeira pessoa da Trindade é o fato de ensinar ao seu discípulo a se dirigir e assim ele demonstrar o desejo que Cristo tinha de os seus discípulos entrarem, entenderem que o momento de oração é um momento de intimidade. Ele fala assim, ensinar aos nossos filhos, ou ele ensinava ali o discípulo, top 6, uma relação de amor sincera entre o pai e os filhos. Então, Jesus quis ensinar isso para os seus discípulos. Olha só, quando vocês forem entrar para orar, ou até mesmo clamar ao Pai nas suas orações, entenda uma coisa, é momento de intimidade entre você e o Pai. A oração é importantíssima para a gente fazer, porque é um momento de intimidade. E devemos jamais esquecer, a oração é o alimento da nossa vida.
nossa vida, nossa caminhada. Querido, deixa de orar, deixa de meditar na palavra. O que vai acontecer na minha, na sua vida? Vai vir um desânimo de tal maneira, e muitas vezes nós vamos achar força na hora da tentação, ou na hora da provação, na hora da luta, na hora da dificuldade, porque não estou alimentado. É importante orar, e se orar todos os dias. Vai dormir, ora, nem que seja o Pai Nosso. Levantou, ora, nem que seja o Pai Nosso. Mas ora e agradece e vai em paz em nome de Jesus. Mas ora, bota essa prática na sua vida de oração. Glória a Deus. Isso tudo, oração é ter comunhão, né? É uma relação sincera, aberta entre o pai e o filho. É uma relação assim. Ele fala que a conversa é sempre de respeito, reverência, mas também, sobretudo, amorosa e sincera. Isso é a oração. Tem que ser assim. E eu marquei isso aqui, que Deus quer nossos momentos. Ele almeja, Ele quer que do nosso momento de oração seja corretamente entendidos como momentos em que o Filho de Deus lança-se aos braços do seu Pai Celestial para abrir os seus corações para Ele, terem comunhão com Ele e gozarem as suas presenças, ouvirem a sua voz e receber toda a força e consolo que precisamos. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Ele quer que você expresse realmente o que você sente, a sua dor, o que está realmente te incomodando, o que está te enfraquecendo, qual é a sua dificuldade. Ele quer esse momento de intimidade de você e ele, de pai para filho. Muitas das vezes, um filho, está aí a irmã Dalva e a sua filha, e muitas vezes ela tem os seus momentos particulares para conversar. Né? Coisas que os outros, o vizinho ou quem está ali no quarto ou na sala não precisa saber. Mas ela vai tirar um momento para conversar com a mãe, e deve conversar com a mãe, expressar o que tem, que está a dificuldade, expressar a sua dificuldade, a sua necessidade. E assim, uma oração sincera, comunhão, e assim que o Pai Celestial espera que eu e você chegue até Ele. Pai, eu quero conversar com o Senhor, né, com um momento de realmente de íntimo, eu e o Senhor. Quero abrir tudo aquilo que realmente está me incomodando, aquela minha dificuldade em servir e permanecer até no seu caminho. E aí o Pai vai te ajudar, vai realmente te fortalecer, enviar pessoas para te ajudar em oração, enfim. Deus é fiel. Ele é bonito e lindo, maravilhoso. 2, ele fala sobre oração que Jesus ensinou. Todo mundo sabe essa oração, não sabe? Pai Nosso. Olha o que diz o Pai Nosso, a oração modelo que ele fala. Glória a Deus. Ele fala o seguinte, o primeiro ele vem dizendo assim, ó, essa oração, né, ou trata-se de uma oração para ser repetida mecanicamente, ela é apenas um modelo de oração ensinado por Jesus aos seus discípulos, resumindo tudo o que uma oração deve ter. Tudo. Ele ensina o Pai Nosso. Nesse Pai Nosso ele ensina tudo que uma oração tem que ter. Honra, né? Petição, agradecimento, tudo. Exaltação. Isso tudo o que Jesus não queria que eles fossem. Analisemos o seguinte, que primeira oração ele fala, Pai Nosso. Olha que coisa linda. Santificado seja o teu nome. Vamos estudar um desses, um por um. Como ele fala assim, Pai Nosso, né? O termo nosso é nota de intimidade. Pai Nosso, quer dizer, termo de intimidade. Meu, seu, nosso. Na abertura desse modelo de oração ideal, mais uma vez Jesus enfatiza a intimidade, né? A intimidade, reverência que tem que haver entre o Filho e o Pai. Olha só a importância disso. Entre o Pai e o reino celestial. Ele não é simplesmente o Pai. Ele é o quê? O Pai celestial.
Então, intimidade com Deus, o Pai nosso. Ele fala, santificado seja o teu nome. Essa expressão, querida, ele fala assim, o que significa? Que teu nome, Senhor, ou seja, santificado em minha vida. Santificado seja o teu nome, mas que o teu nome seja santificado na minha vida, que eu seja o exemplo de estar aí fora, no mundo, no dia a dia, que o nome de Deus seja santificado, que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, através do meu testemunho, irmão. Então, olha só, santificado seja o teu nome através da sua vida. Interessante isso. O cristão deve ter como objetivo principal da sua vida exaltar e glorificar a Deus. Entenda isso. E ele faz isso quando escolhe aí encarnar os princípios do Evangelho na sua vida. Aí você começa a glorificar a Deus. Quando você começa a mudar de vida, a matar o velho eu. Essa expressão significa também que a oração ideal deve não apenas ser um momento de intimidade, em reverência, sinceramente, o amor, Pai Nosso, mas deve também começar com adoração, santificação. Amém. Venha a nós o teu reino. Rapaz, estou resumindo agora, querido. Venha a nós o teu reino. Trata-se de um pedido para que Deus reine sobre nós, o melhor para que o seu senhorio esteja não apenas sobre nós, mas que alcançamos tudo ali, que alcançamos todo o mundo. Deve orar pela convenção de vidas, pela obra de Deus, pelos nossos irmãos, pela causa divina na terra, e não apenas por nossas questões. Então ele fala assim, venha a nós o teu reino. Ele está falando assim, ora pelo teu próximo, ora pelo teu irmão, ora pelas nações, ora, não só pelas suas questões, mas ora pela humanidade. Seja feita a tua vontade. Aqui ele fala aqui o seguinte, vemos uma petição específica, aí sim, seja feita a tua vontade, para que a vontade divina seja cumprida em nossas vidas e nos nossos familiares, na vida dos nossos irmãos. Ele fala, essa expressão, tanto na terra como no céu, significa que, da mesma forma que a vontade de Deus é cumprida no céu, e lá ela é cumprida de forma divina, plena, seja cumprida nas nossas vidas aqui na terra. Glória a Deus. E para a gente praticamente resumir, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí sim, aí estou falando específico para mim, tá? Essa oração é pessoal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Finalmente, vemos aqui a petição por nossa necessidade. Olha só, praticamente no final. Depois que orar por todos, ali ele fala que por nossa necessidade particulares e de nosso próximo também, que é o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí nós temos realmente perdoado nossos próximos. Na oração precisamos tratar também sobre arrependimento de nossos pecados, as nossas falhas diárias. Mas isso só é possível. Mas não só isso, devemos também ter o quê? Disposição para perdoar os nossos ofensores. Quer que sua oração seja respondida pelo Pai? Perdoa o teu próximo, perdoa o teu inimigo, perdoa aqueles que te perseguem. É difícil? Com certeza. Não vou te falar que é fácil não, que eu também tenho essa dificuldade, tá bom? Tenho mesmo. E realmente eu fico muito chateado muitas vezes, não quero papo, não quero ver aquela pessoa. Muitas vezes como eu deparo com ela, realmente não quero muito papo, me afasto, entendeu?
Isso é um trabalho no dia a dia. Se quisermos proteção divina, temos que buscar a presença de Deus, primeiramente. Deus, eu quero proteção, então eu quero proteção divina. E ele fala que Deus promete livrar aqueles que habitam na sua presença. Glória a Deus. Ele significa, e tudo isso significa que não permite que sejamos provados de tal forma que não suportamos, pois o termo traduzido na tentação aqui quer dizer provação. Deus, não permita que eu seja provado a ponto de não resistir. É isso que quer dizer. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. A oração ideal começa com adoração e termina com adoração. Em nome de Jesus. Ele fala amém, quer dizer, todo mundo sabe, quer dizer assim seja feita. Significa literalmente assim seja feita. E quanto tudo isso que oramos, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Encerrou? Amém? Peço a todos que fiquem de pé em nome de Jesus. E eu queria falar sobre jejum rapidinho, tá? Um ponto final. Há 3 tipos de jejum, queridos, e é importante você tirar esse momento de jejum. Não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando, não precisa rasgar sua roupa, não precisa ir para a rua, não precisa você ficar descabelado, não precisa ficar triste com aquela cara de... Não precisa disso. É só lava o seu rosto, toma um banho e vai bonito, vai para o trabalho, fica quietinho, jejua. Saiba que tem 3 tipos de jejum. Primeiro, é um jejum normal, um jejum absoluto e o jejum parcial. O jejum normal é aquele que é abstenção de todos os alimentos, menos de água, menos de líquido. É uma abstenção normal. No total, você abstenha de todo tipo de alimentação, de líquido. Mas o máximo que você pode fazer esse jejum total, eles orientam a gente que é 3 dias, porque depois de 3 dias, meu amigo, seu corpo já começa, né? E lógico que Moisés e Elias jejuou por 40 dias, mas tinha um ser espiritual, tinha o nosso Deus ali dando força e alimentando ele. Cuidado, não faça isso. E o outro, né, o parcial, que é aquele jejum que você pode, eu não consigo largar o chocolate, eu vou largar o chocolate. Moisés e Elias. Moisés e Elias também. Tá bom? Olha lá, Moisés e Elias fez isso. Jejum normal, absoluto e jejum parcial. Então, está ali, como você fala, normal, você pode tirar aquilo, mas não tira água. Absoluto, total de líquido, de tudo, de alimento. E o parcial é aquele que você pode tirar aquilo que mais realmente que você não consegue. Eu não consigo largar de tomar um refrigerante, de tomar um chocolate, comer um chocolate. Eu largar o telefone, o tal do WhatsApp. Eu vou jejuar do WhatsApp. Pode. Amém? Oramos em nome de Jesus. Pai, queremos agradecer ao Senhor por todos os ouvintes, por cada um de nós aqui presente. Obrigado pelos irmãos que também não puderam comparecer. E que a Tua palavra fale cada dia mais aos nossos corações. Que possamos orar de maneira correta, de maneira que agrada ao Senhor. Que possamos perdoar realmente os nossos ofensores. Que possamos orar de maneira, meu Pai amado, que agrada ao Senhor. Que primeiramente vamos agradecer, meu Pai amado, e porque o Senhor sabe todas as coisas. Eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.